Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores e jogadoras, né? Afinal de contas, estamos no mês das mães e eu, como vocês estão vendo no cenário, estou aqui na casa da minha mãezinha. Vem cá, dona Zaira, vem cá. Eu tô muito feia. Dona Zaira Casa Tô Grande. muito tá feia aqui. perto do meu lindão. Vim visitá-la, passar o Dia das Mães com ela. Então, o nosso pré do Black hoje vai ser daqui. Parabéns, mamãe. Amo vocês. Parabéns a todas as mamães. Esse é o meu amor. Um doce. E estamos aqui hoje para falar dos jogos, né? Tanto de Bahia quanto de Vitória, que jogam jogos importantíssimos. E no mesmo horário desse domingão, onde a gente vai dar um jeito de ficar ligado e atento nos detalhes dos dois jogos, né? Falando um pouco de retrospecto, né? Os últimos 6 confrontos nas 2 vitórias para cada lado e 2 empates, Bahia e RB Bragantino. O Brasileiro de 23, cada equipe venceu uma partida, né? No primeiro turno e no segundo, cada um venceu uma. O Bahia venceu por 4-0 na Fonte Nova e o Bragantino 2-1 jogando lá em Bragança Paulista. Dos 29 jogos entre as equipes, apenas um, em 1992, terminou 0-0 e o Bahia nunca perdeu para o Bragantino em Salvador. Eu, inclusive, participei de alguns jogos e sempre com muita dificuldade, né? Principalmente jogando lá naquele estádio pequenininho, que é o Nabi Abichedi. As informações do Bahia: Bahia está na segunda posição com 10 pontos, a mesma pontuação do líder Atlético Paranaense. Vem de 5 jogos invictos o Bahia, venceu o Fluminense, empatou com o Vitória, venceu o Grêmio, Criciúma e Botafogo nessa mesma sequência, e praticamente não tem ausências, né, para o jogo contra o RB Bragantino, já que Rian e Acevedo, né, já estão há algum tempo já no departamento médico, e o Rogério já não conta há bastante tempo, desde o início da temporada, com esses jogadores. O Bragantino está invicto a 8 jogos, são 4 vitórias e 4 empates. Ocupa a 5ª posição do Campeonato Brasileiro com 9 pontos, é um dos 4 invictos da competição e venceu o Racing da Argentina no meio da semana, jogando pela Sul-Americana, né? André Hurtado, Raul, Bruno Gonçalves e Natan Camargo desfalcam o time lá de Bragança Paulista, né? Que tem também o diretor Diego Serri, que para mim é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, né? Que teve uma participação boa na equipe do Bahia durante 2016 a 2019, talvez, mas fez um belo trabalho lá. Eu adoro o trabalho do Diego Serri e é o cara responsável pelo futebol do Bragantino, que inaugurou essa semana um CT de primeiro mundo, né? E que a gente certamente vai ter o prazer de ver também com a equipe do Bahia, logo que o City defina o terreno, né, que vai ser construído, e que inclusive tem informações que não irá ser em Simões Filho, como foi noticiado, hein? Não irá ser em Simões Filho o CT do Bahia que o City procura, como foi noticiado, mas depois a gente fala sobre isso. O Bahia, provável escalação, lembrando sempre que é uma provável escalação, vem de Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo, um time que já está na ponta da língua aí dos torcedores, né? O Canu definitivamente ganhou a posição na 4ª zaga da equipe do Bahia. Parece que o Cuesta vai ter que esperar um pouquinho, porque o Canu, inclusive do lado esquerdo, é um lado que ele jogou muito tempo no Botafogo e que fez principalmente os 2 últimos jogos com muita segurança, dando aí um equilíbrio juntamente com o Gabriel Xavier. É mais uma prova que a gente tem para ver o posicionamento e a atuação desses 2 jogadores. O provável escalação do Bragantino é Cleiton, Natan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e o Juninho Capixaba, um velho conhecido torcedor do Bahia. Jadson, Eric Ramírez, também é antigo conhecido do torcedor do Bahia. E Gustavo Neves, Lincoln ou Lucas Evangelista, que talvez volte de lesão. Já na frente, o Vitinho e Elinho e o Eduardo Sacha. É a possível escalação do técnico português Pedro Caixinha. Então a gente sabe o quanto é difícil enfrentar o Red Bull Bragantino. Desde o ano passado o Caixinha faz um excelente trabalho, mas a gente sabe que a prioridade deles nesse momento ainda é um pouquinho mais a Sul-Americana. Portanto, deve vir com esse time modificado para jogar
na Arena Fonte Nova, e o Bahia tem que aproveitar, né? Fazer o que fez contra o Grêmio, principalmente. Eliminar as possibilidades do adversário, marcar em cima, marcar sob pressão, trazer o torcedor para o gramado, né? Fazer com que a energia do torcedor do Bahia, que vive um momento maravilhoso, seja fundamental e importante para empurrar o Bragantino para o campo dele, fazer a pressão logo nos primeiros 20, 25 minutos e tentar, obviamente, né, manter muito a posse da bola, que já é natural desses 4 jogadores do meio, principalmente, para que a gente tenha, né, segurança e não só vença o jogo a equipe do Bahia, que vença e convença. Acho que esse é o grande objetivo e é isso que o torcedor espera e é isso que a gente vai ficar atento. Já falando de Vitória, né, o Vitória enfrenta o Vasco da Gama lá em São Januário, né? O Vitória não perde para o Vasco no Rio há 14 anos, desde 2010. De lá para cá são 5 jogos com 4 vitórias rubro-negras e 2 empates. A última vez que terminou em 0-0 foi em 89, de lá para cá 36 jogos com pelo menos um gol. E o Vitória está na 18ª posição do Brasileiro, o time não venceu ainda, com 4 derrotas e um empate. Vale lembrar que tem um jogo atrasado do Cuiabá. A última vez que o Vitória venceu foi no primeiro jogo da final do Baiano, quando bateu o Bahia por 3-2, ou seja, 31 de março, um bom tempo já sem vencer. Camutanga, Yuri Castilho e Rodrigo Andrade são as boas notícias do Léo Condé, né, pois voltam a ficar à disposição do treinador. E o Wagner Leonardo é o grande desfalque, né, o jogador que foi expulso, para mim, injustamente, no jogo contra o São Paulo, e desfalca o Vitória nesse jogo lá em São Januário, que acontece nesse domingo, Dia das Mães. O Vasco está na 17ª posição, tem 1 vitória e 4 derrotas, ainda um técnico interino, né, depois da demissão do Ramon Dias, que perdeu para o Criciúma em casa por 4-0. O Hugo Moura, né, na última derrota, foi expulso, também desfalca o Atlético Paranaense, né? E o francês Payet pode ser o jogador que volta, né, depois de ficar um bom tempo com uma lesão muscular. E a outra novidade é o zagueiro João Vitor, né, contratado por 6 milhões, ou seja, o Vasco efetuou o pagamento, portanto o João Vitor é jogador do Vasco a partir de agora. O Vasco vive um momento muito conturbado na sua parte administrativa, política, né? E a gente sabe que isso afeta diretamente dentro de campo. Talvez vive um pior momento da sua história o Vasco no que diz respeito a essa convivência, nessa relação da 777 com a associação, né, que tem como presidente o Pedrinho. Vivem sempre em pé de guerra, o Pedrinho fazendo duras críticas, a 777 demonstrando que também tem problemas financeiros, né, com algumas bombas sendo estouradas a cada semana que passa, a partir do momento que o time não consegue resultados dentro de campo. O torcedor já está muito insatisfeito mesmo. O torcedor do Vasco, a gente sabe que é um torcedor que cobra, que vai ao estádio, que apoia o time no momento certo, mas quando tem que cobrar também cobra de uma maneira muito veemente, né? E tem feito isso nos jogos do Vasco, e isso pode trazer ao rubro-negro baiano um alento, né, do Vitória segurar os primeiros 10, 15, 20 minutos, trazer o torcedor do Vasco, fazer com que o torcedor do Vasco se vire contra o time. A gente já viu isso em São Januário, pode acontecer, né? O Vasco vive um momento, como eu falei, muito conturbado, e eu acho que o Vitória tem que aproveitar isso, né? Jogar com solidez. Eu acho que a volta do Camutanga é importante. Se o Rodrigo Andrade voltar, também é um jogador importante ao lado do Dudu. Eu acho que o Vitória deve manter aquele esquema tático com 3 zagueiros, né? Que fez bons jogos, principalmente diante do Bahia, alguns Bavias, e se trata de jogo decisivo também, é um jogo fundamental para as pretensões do Vitória nessa competição. Vitória precisa pontuar, precisa sair o mais rápido possível dessa zona incômoda lá atrás na tabela, e as possíveis escalações, prováveis escalações, torcedor, vamos ficar ligado com relação a isso. Tanto que a gente fala aqui é uma provável, né? Porque a escalação só sai 1 hora antes, né? Que são obrigados os times a passarem isso. Portanto, o que a gente tem aí de novidade, o pessoal da experiência lá de São Paulo me passou aqui, eu vou passar para vocês. A provável escalação do Vitória é Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Bruno Uvini e Lucas Esteves ou PK. William Oliveira, Dudu, Patrick, Calmon e Mateuzinho, né? Se for usar os 4 no meio campo, Osvaldo e Alejandro, né?
adiantando o Patrick Calmon para a linha da frente, é uma possibilidade, né? Tem ainda o Leonaldo, que é um jogador que também entrou, é um jogador que faz muito bem esse vai e vem, se for manter os 3 zagueiros, né? Com o William, Dudu e ele. Tem essa possibilidade também do Rodrigo Andrade, que eu acho que é fundamental, mas a gente sabe também que tem um problema do peso dele, é um jogador que precisa estar com ritmo de jogo, a volta dele é sempre um pouco mais complicada, mas são algumas opções aí que o Léo Condé tem para poder escalar o time e definitivamente conseguir uma vitória, porque é fundamental para a equipe do Vitória pontuar, e se a gente for ver o retrospecto, existe uma probabilidade, uma possibilidade grande, e a gente torce muito para que isso aconteça. Lá na frente o Alejandro e o Luiz Adriano também disputam posição. Eu acho que a gente precisa também ver um pouco mais do Luiz Adriano. Ele tem entrado, é verdade que não tem dado conta das vezes que entra, né? Não tem entrado bem, nem com muita disposição, mas talvez a escalação dele de início pode nos dar uma realidade melhor daquilo que a gente pode esperar do Luiz Adriano, né? Já que ele chegou já há algum tempo, vem entrando alguns jogos, mas como titular acho que só teve 1 ou 2 jogos, portanto é muito pouco para a gente poder analisar. A provável escalação do Vasco é Léo Jardim, João Vitor, Michael, Léo e Lucas Piton, Esforza, Galdames e Payet, o Rossi, David e o Verratti, né? O David, que é um velho conhecido, que é jogador criado das divisões de base do Vitória, que foi inclusive cogitado pela volta dele, e o Verratti, que para mim é o jogador mais interessante, mais perigoso do Vasco. É importante a dupla de zaga, né? Camutanga e Bruno Vini ou Reinaldo que jogarem, ter muita atenção nesse jogador, porque ele só precisa de 1 ou 2 lances para definir e fazer os gols que o Vasco precisa, porque é um jogador que tem esse faro de gol. Já a defesa do Vasco não vive um bom momento, o meio-campo é um meio-campo muito lento, né? Que tem dado aí desde o início da temporada mostras que não vai ter um ano fácil. O Vasco não vai brigar lá em cima, eu tenho absoluta certeza disso. Joga a mesma competição do Vitória, ou seja, vai brigar embaixo da tabela, talvez meio da tabela, para baixo. E eu acho que o Vitória tem que aproveitar principalmente esse meio campo, tentar ganhar o jogo do meio campo para poder fazer com que os outros setores, né, defesa e ataque, consigam superioridade e consigam trazer os 3 pontos, que eu acho que é o grande objetivo do rubro-negro baiano. Tá certo, galera? Esse é o pré do Black. Fiquem ligados, amanhã, logo em seguida, depois do jogo, a gente fala dos jogos. Mais uma vez agradecer todos aí, parabenizar todas as mães do Brasil e do mundo, nossas jogadoras. Tem muitas que me mandam mensagem aí, parabenizando, dando um feedback daquilo que a gente fala também do nosso trabalho. Então isso é interessante, é legal, e eu agradeço a todas por essa interação com a gente aqui do canal do Black. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.